Livro de Salmo, capítulo 12, melhor dizendo, 12. Glória a Deus. Tenho certeza que Deus ele vai falar contigo no profundo nesta noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. A oração contra a falsidade. Glória a Deus. Davi, ele vai fazer uma oração a Deus contra a falsidade. Tem pessoas falsas, igreja? Tem, né? O que mais tem é pessoa falsa. Tem muitas pessoas falsas, igreja. Infelizmente, nos nossos dias que nós estamos vivendo aqui hoje, é difícil a gente acreditar nas pessoas, né? Amigos principalmente, né? É difícil, hoje está muito difícil, né? Por quê, igreja? Porque muitas vezes a gente confia em pessoas e a gente acaba se frustrando, né? As pessoas falam, poxa, a gente achava que fulano ali era daquele jeito, e a gente vai vivendo tempo com as pessoas, daqui a pouco a gente entra numa decepção tão grande e fala, poxa, eu não sabia que fulano era desse jeito. E, às vezes a pessoa confia em alguém, e às vezes daqui a pouco a pessoa se frustra, né? Às vezes tem pessoas também que a pessoa leva confiança, meu amigo, minha amiga, e a pessoa acaba fazendo o quê? Conta até se na tua vida coisas íntimas, segredos. E depois a pessoa encontra a pessoa falando dela por trás, contando para outras pessoas. O que mais acontece hoje é isso. A pessoa ela fala com a pessoa, né? Vou contar algo da minha vida para você, eu confio na pessoa, e a pessoa vai lá e depois começa a falar para o outro, vou te contar um negócio aqui, mas você não fala para ninguém não. Isso aí já é o que, igreja? É uma falsidade, sabia disso? É uma traição com a confiança daquela pessoa que confiou na pessoa, né? E a pessoa vai lá e conta. E naqueles tempos existiam muitas pessoas que sim, né? Pessoas inconfiáveis existem dentro daquela época, né? E Davi ele começou a observar isso, que existiam pessoas, muitas pessoas que elas não eram o quê? Confiáveis, né? Você sabia que às vezes para um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou qualquer pessoa, para levar a vida de uma pessoa à destruição, a falsidade é um dos grandes problemas, igreja, que leva uma pessoa a um caminho de derrota, a se lançar para a derrota. Porque quantas pessoas já se decepcionou com pessoas que tiraram a sua própria vida? Quantas pessoas que já lançou a confiança nele e foi decepcionado, foi traído. Isso existe muitos. A falsidade não é só uma coisa de alguém que falou do outro, mas às vezes também dentro de uma casa, num casal, a pessoa confia numa pessoa, né? Daqui a pouco a pessoa faz o quê? Trai a pessoa, engana a pessoa. Isso é o quê? Isso é porque a falsidade é algo negativo daquilo que você acredita numa pessoa. É uma coisa negativa. Você acredita que aquela pessoa é de confiança, você acredita que aquela pessoa ela não vai te trair. Você confia que aquela pessoa ela está te tratando bem ali na tua frente, ela está falando bem de você ali, ela está tratando você com amor, parece que ela te trata com amor, com um carinho, que te bajula, cuidando de você ali. E a pessoa faz o quê? Aí a pessoa faz o quê, igreja? Ela pega confiança naquela pessoa, a pessoa se entrega totalmente para a pessoa, né? Em todos os tempos da nossa vida, né? Tudo que relaciona uma vida com a outra, quando fala em si, é amizade e união, né?
a pessoa se entrega totalmente a confiança à pessoa, né? E aí a pessoa acaba o quê? Né? Tu vê que tem pessoas, amigos, jovens, que ela confia tanto na pessoa, que às vezes a pessoa está ali fazendo até uma coisa errada, e a pessoa tem aquela certeza do quê? Que o pai e a mãe não vai saber, que aquele amigo é tão amigo dele, que não vai contar para o pai e a mãe, ou não vai contar para ninguém. E daqui a pouco acontece o quê? Começa um a contar, outro vai, ou a pessoa já não é mais, não aceitar o que o outro quer, a pessoa já vem com ameaça, a pessoa ameaçar a pessoa, se não, a pessoa ameaça, ó, se você não fizer, eu vou contar o que tu fez por fulano. A pior coisa que tem esse tipo de pessoas, isso não é amizade, é pessoas que são falsas, igreja, que ela acaba tomando domínio da tua vida, né? Há quantas pessoas hoje que elas estão vivendo na mão dos outros? Há muitas pessoas que faz aquilo que o outro quer, ela não tem liberdade mais, né? A pessoa, quando ela vive junto com pessoas falsas, ela não tem a liberdade, igreja, ela está entre a cruz e a espada, ela não sabe se ela vai, ela não sabe se fica, né? Há quantas pessoas estão vivendo desse jeito? Há muitas pessoas estão vivendo desse jeito, vive sobre ameaças, sobre opressão do outro, né? E ela está ali amarrada com a vida daquela ali, amarrada naquilo ali, está sufocada naquele negócio ali, né? Então, igreja, é que Davi vem fazendo uma oração a Deus para isso. E muitas vezes nós temos que orar a Deus, sim, igreja, por certo tipo de situação que nós estamos vivendo na nossa vida, para que a gente venha o quê? Se libertar daquilo que está sendo o quê? Mal na nossa vida. Porque tem pessoas, igreja, que muitas vezes ela está até do nosso lado, mas a nossa vida está indo ao fundo do poço. Sabe por quê? Porque a pessoa que também está do nosso lado não é uma pessoa que ela é verdadeira. Às vezes tem pessoas que ela falam, não, meu irmão, tu vai vencer. Por trás de tuas costas está dizendo assim, vai nada. Mas por que tu fala? Estou falando isso por dizer. Mas na verdade a pessoa está torcendo pela derrota do outro, ou está maquinando ter mal contra o outro. E Davi, ele viu isso, que ele lidava com muitas pessoas. E tinha pessoas, igreja, que ali abraçava Davi, batiam nas costas de Davi, mas por trás falava mal, por trás enfiava faca, por trás estava aqui tentando ter guerra, né? Derrubar ele do reino. Então, a nossa vida de hoje é a mesma coisa, é desse mesmo jeito. Há muitas pessoas, às vezes acontece, a gente não tem esse ponto de observação, porque a gente pensa assim, mas Deus tem poucos amigos, então eu não tenho nenhum tipo de atingimento das pessoas. Não. Às vezes, igreja, nós temos poucas pessoas do nosso lado, amigos não, né? Porque às vezes tão poucas amizades que a gente tem na nossa vida, e aqueles ali que ficam contra até a nossa vida mesmo, profanando contra a nossa vida. É aqueles que não querem que a gente vença. Sabe por quê? Porque tem gente, igreja, que ela é inteligente. Ela já viu o potencial da pessoa de vitória, da pessoa vencer. Então, como ela é uma pessoa que ela não é uma pessoa de vitória, de buscar a vitória, de se entregar, de se mergulhar, ela também não quer que a outra o quê? Que a outra vença. Tem gente assim. Tem gente, muita gente do nosso lado. Tem gente que é besteira assim. A pessoa fala assim, eu vou fazer um curso. Fazer um curso para quê? Autoridade. Para com isso. Para quê? Para adiantar de quê? É porque essa pessoa, ela não tem esse potencial de fazer, mas ela quer, né? Ela quer tirar aquilo que você quer fazer da tua vida. Aí já olha para a idade, olha para o tempo, para que não precisa, para que isso? E tem pessoas que é assim, igreja. E isso o quê? Toda pessoa que ela não te impulsiona você a buscar uma vitória para a tua vida, essa pessoa contigo, ela não é o quê? Sincera, igreja. Porque o amigo, ele vai sempre levar você o quê? Sempre vai levar o quê? A gente o quê? A vencer. Ele sempre vai ser feliz
com a nossa vitória. A pessoa ela sempre vai querer que a gente vence, né? Aí tem gente que está da nossa casa, do nosso lado, do trabalho, né? Que ela quer ver a pessoa ali na derrota. Ela não vence, mas também não deixa a pessoa vencer. Ela não vai buscar a bênção dela, mas também ela não quer que a pessoa busque a bênção dela. Sempre dá para quê? Faz alguma coisa para que a pessoa volte o quê? A pessoa volte atrás. Olha o que ele fala aqui. Salva-nos, Senhor. Ele está dizendo o quê? Salva-nos, né? Ele está pedindo Deus que salva o quê? Aqueles que são o quê? Sinceros, né? E tinha pessoas o quê? Eles também que eram sinceros. Pessoas que levavam Davi a sério, né? Pessoas que estavam ali, que acreditavam, né? Ali em Davi, né? Na vida dele com Deus, ali no sucesso dele com o Senhor, que aplaudia aquilo, né? Que se sentia feliz com a vitória de Davi. Aí ele fala: sabe, Senhor, porque faltam homens, o que, igreja? Homens bons. Ele fala: Senhor, me salva porque falta o quê? Homens bons, igreja. Aleluia, glória a Deus, né? Como nos dias de hoje, também está faltando, né? Pessoas, homens bons, pessoas boas, né? São poucas, igreja, né? Pessoas que são sinceras, verdadeiras. Hoje a gente pode ver que são o quê? Poucas pessoas que abraçam as causas, poucas pessoas que ajudam, poucas pessoas que não julgam, não vivem descendo a pancada nas pessoas, desmerecendo, desacreditando a pessoa, naquilo que a pessoa busca para a vida dela, naquilo que a pessoa quer fazer na vida dela. Não, tem pessoas hoje que a gente encontra mais pessoas para desmerecer a pessoa do que ajudar a pessoa, igreja. Eu já me decepcionei com muitas pessoas, porque a gente está encontrando mais pessoas para desmerecer a pessoa do que para poder levantar a pessoa. Ele diz assim, ó, aleluia, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Aleluia. São porque homens fiéis, pessoas fiéis, mulheres fiéis, pessoas que agarram, pessoas que vão para cima, pessoas que acreditam, pessoas que incentivam a pessoa à vitória. São poucos, né? Que a pessoa pode assim chegar, verdadeiramente confiar, abrir a vida dela, contar os seus problemas, contar o que está passando, que a pessoa não vai contar para ninguém, que vai guardar aquilo para si. São poucos hoje, igreja, muito poucos. Até mesmo a gente fala, até mesmo hoje, às vezes vai na igreja, conversar com um pastor, conversar com alguém, o irmão está falando para o outro, irmão. Chega uma rapaz lá na igreja, vem falar isso, falou isso. Então, o que Davi fala hoje sobre isso, igreja. Pessoas hoje que, é por isso que nós estamos enfrentando hoje, um abandono muito grande da fé. Por quê? De quê? Por causa disso. Porque estão quebrando, né, essa confiança das pessoas, poder realmente contar os seus problemas. A gente vê poucas pessoas, hoje poucas igrejas, a gente vê hoje com atendimento, atender a pessoa. As igrejas quase não atendem mais a pessoa, não conversa mais né? As pessoas não se abrem muito. Eu converso com algumas pessoas muito na internet, né? E eu vejo pessoas que são da igreja, pessoas que são crentes, e às vezes eu falo para ela: por que não tem um pastor? Não fico sem jeito. É sem jeito ou é confiança, igreja? Porque se a gente confia em uma pessoa, a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar o auxílio, a ajuda da pessoa, né? Aleluia, glória a Deus. E às vezes a pessoa vai procurar uma pessoa de longe, de um outro estado, justamente por causa de quê? É a falta da confiança, igreja. Né? A falta de a pessoa se abrir com a pessoa e a pessoa depois de lá contar a vida dela para alguém, às vezes é um segredo da pessoa, algo íntimo da pessoa, de repente a pessoa não quer que ninguém da família dela saiba, que ninguém onde ela vive saiba, alguma coisa, um secreto da vida da pessoa, que só quem sabe é a pessoa e Deus, mas às vezes a pessoa está tão sufocada que ela precisa falar aquilo para alguém, ela precisa contar aquilo para alguém, ela precisa ver alguém que vai ajudar ela sobre aquela situação, mas a pessoa fica o que? Às vezes presa, igreja, amarrada, sufocada, passando mal. Aquelas pessoas já morreram,
morreram, né, de ataque cardíaco, já passaram por AVC, AVE, já teve tantos problemas, por causa de que está o quê, igreja? Cheia de problemas, mas ela não tem o quê? Quem ela pode confiar para poder falar, porque a vida da pessoa já foi o quê? Frustrada com alguém há algum tempo, e ela fala assim: eu vou contar para quem mais? Para depois a minha vida estar na boca dos outros. Então, igreja, ele vai falar mais assim para a gente, assim, ó: cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com os lábios lisonjeiros, né? E coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois diz: com a nossa língua prevalecemos. Tem gente que é assim, ele fala: vou vencer você, é na palavra, na língua, né? Com a língua vai dizer: venceremos, né? São, ele diz assim: prevalecemos, são novos os lábios que o Senhor sobre nós, pela opressão dos miseráveis, pelos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, poreis a salvo aquele que eles assopram. As palavras do Senhor são palavras que puras, como prata refinada e fornada de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, ó Senhor, desta geração, os livrará para sempre. Os ímpios andam cercados, e quando os males do espírito dos homens são exaltados. Então, a palavra de Deus, ela é o que, igreja? A palavra de Deus, ela é pura para a nossa vida. Amém? Então, não tenha medo, não tema aqueles que se levantam, né, contra a vida, porque tem muitas pessoas assim, igreja. Muitas pessoas que elas levantam contra a nossa vida para nos atacar, para falar falsamente, acusações, né? Hoje o que a gente encontra mais pessoas para apedrejar a pessoa do que para estender a mão para a pessoa, né? Infelizmente, a gente hoje olha para a vida de muitas pessoas hoje, né? Eu vejo muitos irmãos, eu vejo que eu pergunto para eles e falo assim: irmão, o que aconteceu? Eu saí da igreja por tempo, o pastor fez isso, fez aquilo outro, o pastor falou assim comigo. Então, por causa de quê? Hoje a gente encontra muitas pessoas, igreja, que não são verdadeiras, amém? Muitas pessoas que tacam pedra nas pessoas, que apedrejam e destroem muitos tempos o sonho das pessoas. Há muitas pessoas já se frustraram no caminho, há muitas pessoas já se frustraram no caminho, há muitas pessoas que já colocaram até a culpa em Deus, mas Deus, ele não tem culpa, igreja, e verdadeiramente, né, das pessoas que nós encontramos no nosso caminho, né, das pessoas que nos decepcionam pela nossa caminhada. Há muitas pessoas que decepcionam porque elas não são pessoas verdadeiras na nossa vida. E às vezes, muitas vezes, a gente culpa até Deus, né? Senhor, porque o Senhor não falou comigo? Senhor, porque o Senhor não me alertou, né? Mas Davi, tanto ele vai fazer uma oração, e por causa de quê, igreja? Porque isso sempre vai haver pessoas. Só que a gente tem que atentar para Deus, né? Buscar em Deus, observar, aleluia, glória a Deus, aqueles que andam na sociedade, aqueles que têm uma honestidade diante de Deus, aquele que verdadeiramente ama a palavra de Deus, ama a obra de Deus, para que possa direcionar a vida das pessoas ao caminho certo, ao caminho do Senhor. Como eu disse antes, hoje tem muitas pessoas que não estão mais preocupadas, igreja, aleluia, de levar as ovelhas de Jesus para o céu. Mas tem muitas pessoas hoje
que os propósitos delas são totalmente outros. Elas vivem de dia sobre a terra. Aleluia, né? As pessoas estão vivendo a cada dia o seu dia, os seus momentos. Elas vivem de momento. O meu momento hoje, né, foi assim, o culto hoje foi assim, daquele jeito, foi daquela forma. Mas as pessoas mesmo que estão ali, elas estão praticamente abandonadas. E quando muitos às vezes chegam para falar até alguma coisa, elas são hostilizadas, tá? As pedras são lançadas e em vez de elas serem tratadas, elas acabam sendo mais feridas ainda com as lutas que tem, os problemas que surgem, e as pessoas acabam mais cada dia sendo mais feridas. Mas a gente sabe que essa é a palavra de Deus que fala para a nossa vida, porque é uma palavra de hoje para a nossa vida, que fala sobre isso, igreja, sobre o que Deus lhe fala. E a gente nem entende, Deus, por que falar no Senhor, falar de falsidade? Porque a gente vai encontrar no nosso caminho muitas pessoas, igreja, né, bajuladoras, lisonjeiras, pessoas que bajulam a pessoa. Tem gente que está para bajular, fica ali naquela coisa, não, meu irmão, não sei o que, eu te amo, eu não sei o que, sei lá, não sei o que, isso aí. Toma muito cuidado com isso, igreja. Quando a gente encontra o nosso caminho, pessoas, né, que fica naquela bajulação com a pessoa, não sei o que, é muito carinho, é muita coisa, tem que ser muito cuidado, igreja. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter pessoas do nosso lado que são verdadeiras, não lisonjeiras, bajuladoras, que ficam tentando agradar-nos a gente o tempo todo, e daqui a pouco a gente encontra o quê? Recepção. Aleluia, glória a Deus. É o que a gente tem que encontrar. Mas a gente encontrar pessoas que realmente elas são verdadeiras, que ela vai dar aquilo que a gente precisa para a nossa vida, né? Que o verdadeiro amigo é aquele que o que, igreja? Que mesmo que a gente saia ferido, mas ele é verdadeiro com a gente. É o que fala a verdade para a gente, né? É aquele que nos exorta a gente. É aquele que não concorda com a gente, porque a gente quer, às vezes, muitas vezes, fazer algo que a gente vai se dar mal. Mas aquela pessoa que está do nosso lado diz para a gente: tu vai se ferrar, mas não vai sozinho. Eu não vou contigo para se ferrar, não. Eu vou contigo para a vitória. Agora, para se dar não. Mas tem muita gente que está do lado da pessoa que está levando ela o quê? Não. Para quê? Para a derrota. A pessoa levando a pessoa para o caminho, para o fundo do poço. E quantas pessoas, igreja, estão vivendo assim? Com pessoas do lado que estão levando ela à derrota, que estão levando ela ao fundo do poço, que não são o que? Verdadeiro com a pessoa. Aleluia, glória a Deus. Né? Nós temos um caso conhecido e vivente, né? Que a gente conhece uma pessoa que todo dia a gente fala para a gente, tem a oportunidade de falar com a pessoa, todo dia a gente fala com a pessoa, né? Todo dia a gente dá um conselho, todo dia. Então o que acontece? A gente vê que a pessoa, ela está do lado de uma pessoa que está levando ela para o fundo do poço. Ela só ainda não morreu, igreja, mas leva a pessoa para um fundo do poço tão grande que a gente fala: Jesus, como é que tu não enxerga isso? Como é que você não vê isso? Como é que tu não consegue entender que você está uma pessoa tão falsa contigo e a pessoa está ali, igreja, ali. Porque a pessoa prefere ter, igreja, uma vida de mentira, de engano, do que a verdade. Ela não aceita a verdade, mas ela aceita o quê? A falsidade, a mentira, o engano e viver por até agora. Amém? Que Deus ele possa abençoar com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite, para a glória de Deus. Espero que Deus ele aplique essa palavra, que a igreja desperte do Senhor através dessa palavra nesta noite, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus, amém? E que você possa ser feliz, amém? Através dessa palavra nesta noite, porque o nosso Deus ele está neste lugar, igreja. A cada dia o Senhor ele está aqui nos alertando, né? Aleluia, glória a Deus, acerca da nossa vida, em nome de Jesus.